Olá, pessoal. Meu nome é Natália Fernando, sou aluna do curso de Engenharia de Energia do campus de Rosana. Venho aqui para vocês apresentar o meu trabalho, que fala sobre transições energéticas nas comunidades. Vou estar explicando para vocês como que funciona esse processo, o que ocorre nesse processo. Eu espero que vocês entendam e, e é isso, vamos começar, né? Bom, primeiramente, o que é uma transição energética, né? O que é menos do que uma mudança na matriz energética, né? Por exemplo, saindo de uma fonte não renovável, como de combustíveis fósseis, passando para uma fonte mais renovável não, aliás, para uma fonte renovável, como a energia solar e a eólica. Nesse meio de transição energética, tem os impactos sociais e ambientais, que eu vou falar para vocês ao longo do vídeo, e, e também tem a eficiência e inovação tecnológica. Ao longo do tempo, aos estudos se aprofundando, e principalmente na inovação tecnológica, isso vai possibilitar ter baterias com mais durabilidade e também a reutilização dessas baterias, como que vai funcionar, tendo um meio mais amplo para futuras gerações. Tudo isso ocorre no meio da transição energética. Mas quais os fatores que impulsionam, para que essa transição aconteça? Um dos fatores que impulsionam muito, para que esse fator aconteça, é as mudanças climáticas e, sem dúvida, os avanços tecnológicos também possibilitaram para que tivesse esse impulso, para a transição energética. Políticas públicas também vêm sendo trabalhadas ao longo dos anos e percebemos também um grande crescimento, no uso de novas fontes renováveis e acordos internacionais também é um impulso, pressão social e conscientização ambiental também, principalmente pressão que não tem acesso a fontes energéticas, fontes de energia elétrica. Então, assim, é uma pressão que vem acontecendo, né? Conscientização ambiental também é importante e tem sido muito importante, né? Porque a gente tem visto muito desmatamento, muita poluição. Então, assim, é um dos fatores que impulsiona. Segurança e diversificação energética também. Uma fonte energética com mais segurança para as pessoas tem sido um dos fatores que mais impulsionaram. Diversificação energética é importante para que outras pessoas tenham acesso à energia, né? Então, assim, essa diversificação é esse processo de transição. Na vida, a gente tem os processos, tem os impactos, tanto os negativos como os positivos, né? Um dos impactos positivos, que eu coloquei aqui, é a redução dos gases no efeito estufa, né? Que é um dos impactos, assim, muito bom, para a gente, porque a gente vem buscando isso, principalmente por conta do aquecimento global que vem ocorrendo no nosso planeta, e isso é importante, né? O impacto também tem a questão do combate às mudanças climáticas, a diminuição da poluição do ar, principalmente nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo vai ser muito bom, né? A melhora na saúde pública, uso de fontes renováveis e sustentáveis é um impacto muito positivo para a gente. A gente saindo da dependência de combustíveis fósseis, isso é muito importante para nós, porque apesar dos combustíveis fósseis ser uma coisa muito boa, é uma fonte que demora para renovar. Então, assim, a gente sai deixando de ser dependente deles e passando a ser dependente de fontes mais fáceis de ser renováveis, e sustentável também para o meio ambiente, é muito importante, é um impacto muito positivo. Geração de empregos, estímulo na inovação da tecnologia, a maior segurança e diversificações na matriz energética. Mas também tem a questão do impacto negativo. É, todo investimento, tudo para a implementação de uma nova energia existe um custo assim financeiro alto, querendo ou não. Principalmente na questão de implementação de placas fotovoltaicas. É caro, é um investimento caro, principalmente se for de grande porte, se for uma grande demanda. Então, assim, e para algumas pessoas chegou até a ser impossíveis. Outras são possíveis, apesar de muitos financiamentos que vêm ocorrendo hoje, mas para outras pessoas já não é tão possível assim. Intermitência é uma fonte, assim, intermitente, principalmente a solar e a eólica. Então, assim, é boa, muito boa, mas será que é tão apropriada, assim, por exemplo, mais que uma hidrelétrica, que é renovável também?
Mas, para algumas pessoas que não têm acesso à energia, por vários fatores que levam a isso, a solar a solar eólica é muito mais apropriada do que uma hidrelétrica, por exemplo. Mas é um impacto negativo, né? Querendo ou não. Mesmo que seja um impacto assim muito pequeno, né? Mas é negativo. Mas os estudos vêm fazendo isso para tentar tornar isso mais que possam guardar essas fontes de energias para ser utilizadas depois, né? Por exemplo, a solar só poderia ser utilizada de dia, mas ninguém usa energia de dia, passaria a usar essas baterias seriam possível utilizar elas à noite. E a eólica, a questão dos ventos, né? Querendo ou não, não é todo local que tem o vento forte, né? Exige um vento muito forte, então, assim, não é todos os locais que seria possível utilizar essa fonte de energia. Necessidade de sistemas de armazenamento de energia. Bom, é um impacto negativo também. Em tais locais, principalmente, igual eu falei, da hidrelétrica, apesar de ser uma fonte de energia muito boa, ela tem uns impactos negativos dela, porque ela exige, assim, um ambiente muito grande, e isso, às vezes, acarreta em desmatamento, porque tem que ocorrer o desmatamento, né? Isso afeta pessoas que moram ali, tendo que se deslocar dali para ir para outro local. É um impacto, querendo ou não, principalmente social e ambiental também. Perda de empregos em setores fósseis, vai ocorrer muito desemprego, porque ao crescer, né, mais vagas de empregos no setor energético sustentável, vai decair fósseis. E para isso vai exigir uma certa capacitação, fazer essa capacitação. E às vezes pode ser que não seja tão acessível para as pessoas fazer essa requalificação, né? Então, assim, vai ser um fator negativo, mas ao longo do tempo pode ser que isso mude, pode ser que isso melhore, mas é um impacto assim negativo que devemos também pensar muito. Vai ter necessidade de requalificação profissional, como eu falei, vai ser necessário, vai ser necessário não, vai ser muito importante que isso ocorra. Possíveis conflitos se não bem planejado, vai acontecer conflitos sociais, pessoas não vão ficar muito felizes, né, com essa mudança, claro, com toda razão, né, com toda razão, principalmente comunidades que valorizam o meio ambiente, se não bem planejado, essas pessoas tendo esse conflito é porque não foi bem planejado. Então, é necessário fazer um levantamento, ter uma boa base de dados, fazer uma boa análise, o quanto que isso vai ser bom, o quanto isso vai ser ruim. Se sendo bom, vai ser, tipo assim, muito bom, não vai ter, quase que não vai dar para ver os impactos negativos, ou se vai ser muito mais impacto negativo do que positivo. Então, é necessário fazer um bom trabalho sobre isso para que não haja esses conflitos sociais, sabe? Dependência tecnológica e minerais, a gente vai passar a ser um pouco mais dependente da tecnologia, dos minérios, né? Porque para a construção, por exemplo, de uma placa solar, uma placa fotovoltaica, é necessário os minérios, por exemplo, alumínio, cobre, prata, estanho, chumbo, zinco. Então, assim, a gente vai passar a ser dependente desse tipo de mineração. E, assim, não vai ser uma coisa assim que a gente vai ter para sempre, apesar de renovar, demora, né? Leva um tempo. Será que isso vai estar preparado para a demanda que vai ter? A gente tem que analisar isso. É um impacto negativo, é necessário ter mais estudos sobre isso. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Mas para que isso precisa ter o quê? Uma transição energética justa, certo? E o que é uma transição energética justa? É nada mais, nada menos do que podendo levar esse tipo de energia para todos, né? Todos tendo acesso energético, todos estando incluídos nesse projeto, não tendo exclusão de ninguém, nem de comunidades isoladas, nem de pessoas que não têm tantas condições financeiras. Então, assim, tem que ser uma coisa bem trabalhada. A transição energética justa busca fazer isso, né? Tendo um meio social justo, economicamente inclusiva, ambientalmente sustentável. Mas por que economicamente inclusiva? Porque nem todo mundo tem condições de pagar um preço assim absurdo, um preço muito caro. Então a gente tem que analisar quanto que uma pessoa pode pagar, o quanto essa pessoa está disposta a pagar, entende? Então tem que ter esse bom trabalho, né? Tem que ter essa energia, essa transição energética justa. E a transição energética justa, ela trabalha nesses tópicos: justiça social e inclusão, proteção de trabalhadores, requalificação profissional, geração de empregos verdes, redução das desigualdades sociais e regionais. Bom, a justiça social é nada mais do que a proteção desses trabalhadores e das pessoas que vivem, né, que vão ser afetadas de alguma forma nesse processo de transição. Então, assim,
A justiça social busca isso, manter uma certa igualdade, uma justiça correta, todos tendo uma requalificação boa profissional, uma geração de trabalho digno, né, no setor de energias limpas, redução da desigualdade social e regional. Tendo esse tipo de redução já vai ser muito importante, isso vai promover uma inclusão e um desenvolvimento para todos. A proteção dos trabalhadores é assegurar o direito deles, a renda, o apoio a eles, principalmente as pessoas que vão acabar sendo desempregadas porque trabalhavam nos setores fósseis, ou até mesmo porque vão ser afetados de certa forma na questão de desemprego para procurar e não tem a qualificação correta. Então, é necessário dar essa proteção a esses trabalhadores, seja com políticas sociais, com programas sociais, né, como, por exemplo, o Bolsa Família, que assegura as pessoas que passam por vulnerabilidade social, ajudando, podendo fazer isso também com essas pessoas, sabe? Ajudando num certo tempo, um período de tempo, até essas pessoas se estabilizar. É uma coisa importante a ser trabalhada também. Requalificação profissional tem que ser uma coisa justa. As pessoas que têm interesse têm que ter, por exemplo, a possibilidade de ter essa requalificação, preparar os trabalhadores de forma correta, porque se não bem feito, tudo sai errado, né? Então, assim, tem que trabalhar bem, tem que preparar esses trabalhadores corretamente, as novas funções do setor, né, de energia. Então, essa requalificação vai ser um processo muito importante para que tudo isso ocorra. Vai ter novas gerações de emprego, como foi falado, vai ter um aumento, né, nas áreas renováveis. Então, para que isso tudo ocorra, para que essas vagas sejam ocupadas, tem que ter requalificação social, tem que ter uma transição justa, correta, que todos possam ter acesso de maneira tanto para pagar quanto para receber essa fonte de energia em suas casas. Então, assim, tem que ser bem trabalhado. E com tudo isso, a gente vai ter redução da desigualdade social. Por quê? Pessoas vão ter mais acesso à energia, porque com mais fontes de energia, com mais variedade de fontes de energia, vai ser possível levar essas fontes de energia para essas pessoas. Porém, como sempre foi dito, tem que promover esse equilíbrio, tem que ter esse equilíbrio. As pessoas vão ter acesso, vão ter bom emprego, querendo ou não vai ser um aumento no desemprego. Então, assim, o desemprego pode decair ou pode aumentar, né? E as pessoas que não tinham acesso por conta de distância, por conta de infraestrutura, um estado de vulnerabilidade muito grande, passa a ter, né? Agora passa a ter acesso à energia, por exemplo, seja por placas fotovoltaicas, a questão da energia eólica, outras fontes também, como a hidrelétrica, mas hidrelétrica de pequeno porte, né? Porque de grande porte traz muito impactos ambientais. Mas esses grupos que compõem as comunidades isoladas são os povos indígenas, são as comunidades quilombolas, são as comunidades ribeirinhas, populações tradicionais das florestas, os grupos rurais em áreas remotas. E assim, essas pessoas são uma das pessoas que mais se importam com o meio ambiente, né? Principalmente os quilombolas, os indígenas, eles priorizam o meio ambiente, eles buscam formas de cuidar do meio ambiente, porque querendo ou não, para eles é uma coisa de cultura, é uma questão de laço cultural, né? É um laço assim bom para eles sabem da importância, eles realmente priorizam. E por isso, essa dificuldade também de chegar a energia até eles, porque algumas fontes de energéticas podem acarretar muitos problemas para eles nessa questão. Então, assim, essas comunidades vivem isoladas, têm uma certa dificuldade de chegar a energia para eles, então é eles que compõem isso. As comunidades isoladas, elas são altamente vulneráveis, tanto em questão de saúde, questão de educação, questão de ter acesso à energia, como eu disse, tanto por causa da distância como da infraestrutura. Tudo para eles é mais difícil, né? Porque eles vivem de uma forma isolada, tipo assim, mais isolado do que, por exemplo, uma pessoa que vive, sei lá, no estado de São Paulo. Essa pessoa tem muito mais acesso a tudo, a tecnologia, do que essas pessoas vivem em comunidades isoladas. E chega a ser até um descaso do governo com eles, porque tem que ter uma certa visão sobre essas pessoas, tem que ter uma certa visão ainda mais ampla, sabe? Mais importância do que qualquer outro lugar. Porque se uma pessoa não tem acesso à energia em suas casas, ela passa pelo processo de vulnerabilidade de desenvolvimento, por exemplo. Porque não tem acesso à energia, não tem da internet. Não tanto de maneira negativa como positiva,
porque através da internet a gente pode conseguir, por exemplo, uma qualificação profissional. Vai ser possível fazer essa requalificação profissional? E tanto na educação para as crianças que almejam um futuro, sabe, pela frente. Então, assim, essas comunidades são muito vulneráveis. E aí a gente chega a uma conclusão de que a transição energética é essencial para enfrentar as mudanças climáticas. É muito importante para construir, tipo, futuro sustentável, com energia limpa, energia renovável, mas que ela tem que ser feita de uma forma justa e inclusiva, garantindo acesso à energia limpa, a proteção dos trabalhadores, o respeito às comunidades. E ocorrendo tudo isso, assim a gente tem uma transição energética não apenas tecnológica, mas também um processo social justo, capaz de promover um desenvolvimento econômico muito bom, um equilíbrio ambiental, deixando todos satisfeitos, sabe? Então, assim, a transição energética tem que ser bem planejada, tem que ser um trabalho bem feito, para que ninguém se sinta excluído, para que ninguém fique de fora desse processo. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje sobre o que é transição energética. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado a vocês a entender um pouco o que é transição energética, o processo de transição energética. E é isso. Muito obrigada a todos.